Olá pessoal, vamos falar dos resultados da Copel que foram divulgados ontem. Estou fazendo esse vídeo no dia 12 de maio e foram interessantes, tá? Vamos diretamente a eles e depois render uma olhadinha na ação. Está aqui resultados do primeiro trimestre de 2022 da Copel. Destaques para o primeiro trimestre de 2022. EBITDA ajustado de 1,5 bilhão de reais no trimestre, ou seja, um aumento de 12,2% quando compara ao primeiro trimestre de 2021. Bastante positivo, lucro líquido de 670 milhões de reais, alavancagem de uma vez o EBITDA e posição robusta de caixa de 4 bilhões de reais em 31 de março, muito positivo também. EBITDA, LTM é last 12 months, são os últimos 12 meses ajustados da Copel Distribuição, 19,5% acima do EBITDA regulatório, eficiência de 266 milhões de reais, muito positivo também. A aprovação na Assembleia Geral Ordinária dos dividendos complementares de 1,4 bilhão de reais, de um total de 3,1 bilhões em proventos referente ao ano 2021. 3,1 bilhões, né? Muito dividendo, muito provento. Pagamento do saldo de proventos referente ao exercício 2021, JCP e dividendos complementares até final de julho de 2022. Tem vídeo no canal sobre isso. Complexo eólico de Vilas com EBITDA de 21 milhões de reais, positivo também. Redução de 5,8% nos custos PMSO. E é interessante essa redução, não é? Porque você vai ver aí a maior parte das empresas com um acréscimo de custo de PMSO. E a Copel está mostrando uma redução bastante positiva. Crescimento de 5,8% no mercado fio da Copel Distribuição. Tem um vídeo no canal também falando sobre isso. Assinatura de compromisso com as métricas do capitalismo de stakeholders, perfeito. Antecipação da entrada em operação de 5 aerogeradores do complexo eólico Jandaíra, muito boa antecipação, né, porque possibilita um aumento de receita de forma antecipada. Crescimento de 18,6% da energia comercializada pela Copel Mercado Livre, muito positivo também. Recebimento de 145,8 milhões de reais, referência à conta de escassez hídrica, positivo também. Aqui você tem os indicadores financeiros nessa tabela aqui, que você vai ver, olha, lembrando, primeiro trimestre de 2022 é a primeira coluna, primeiro trimestre de 2021 a segunda coluna e a última é a variação. Né? Você vê o EBITDA, teve um aumento de EBITDA em 14,4%, lucro líquido você teve uma redução de 11,8%, lucro por ação, lucro líquido por ação tem 24 centavos, né? Quando no primeiro trimestre de 2021 foi de 29, ou seja, uma queda de 15,5%. Rentabilidade do patrimônio líquido também teve uma queda de 20,3%. Margem EBITDA teve uma redução de 2,9%. Margem operacional, uma redução de 16,8%. Margem líquida, uma queda de 21,3%. É uma queda representativa, tá? Mas mesmo assim é bastante positiva porque os números da empresa continuam fortes, que indica que a empresa vai continuar pagando excelentes dividendos. Valor patrimonial por ação, um aumento de 16,9%. Endividamento do PL, um aumento de 5%, né, foi para 51,8%. Liquidez corrente, um aumento de 4,5%. E alavancagem, que interessa para quem é acionista da empresa, um decréscimo de 12,7%. Os números foram excelentes? Não. Os números foram bons? Na minha opinião, sim. Essa redução aí em termos de lucro líquido, do lucro por ação, evidentemente, esse lucro líquido está baixando, da margem EBITDA, tudo isso já era esperado. Nada disso é novidade. O que é positivo é que os números, mesmo com essa redução aí dos indicadores, continuam positivos e continuam mostrando uma tendência forte da empresa. Mas vamos olhar um pouco mais de detalhes, alguns deles. Aqui tem o EBITDA. O EBITDA ajustado, excluído os itens não recorrentes, atingiu 1,4 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, montante de 12,2% superior a 1,3 registrados no primeiro trimestre de 2021. E aqui eles mencionam os motivos. Foi o melhor desempenho da Copel Geração e Transmissão no resultado da compra e venda de energia, o crescimento de 5,8% no mercado fio da Copel, o aumento na remuneração sobre ativos de transmissão e redução de 8,7% nas despesas com o pessoal. Perfeito. Aqui fala da receita operacional, que líquida, que totalizou 5,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022,
crescimento de 12,1% em relação aos 4,9 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2021. E os motivos foi do aumento de 21,9% na receita de fornecimento de energia elétrica e do crescimento de 138 milhões na receita, ou seja, 12,3%, de disponibilidade de rede elétrica. Perfeito. Custos e despesas operacionais aumentaram 12,5%, totalizando 4,5 bilhões, ante 4 bilhões no primeiro trimestre de 2021, como consequência principalmente do aumento de 15%, ou 253,2 milhões de reais nas despesas com energia elétrica comprada para revenda, do crescimento de 38,3%, ou 214,7 milhões, na linha de encargos de uso de rede elétrica, e do registro de 187,4 milhões na linha gás natural, insumos para a operação de gás, e também das provisões no período com um resultado de 115,9 milhões, crescimento de 75,8% em comparação ao período anterior. Tá? Do registro de 64,2 milhões em provisões para litígios, devido basicamente a ações trabalhistas e ações cíveis no âmbito da distribuidora e do aumento de 18,4 milhões na estimativa de perdas de crédito esperadas, que são os PDDs. Resultado de equivalência patrimonial, resultado líquido consolidado, que é 1,6, registrou lucro líquido de 669,8 milhões de reais, montante 11,8% inferior aos 759,2 milhões apresentados no mesmo período de 2021. Destaca-se, além dos itens já citados, o aumento de 63,4 milhões na linha depreciação e amortização, devido basicamente aos ativos do complexo eólico Vilas e da adesão em 2021 à repactuação do risco hidrológico. Perfeito. Os valores acima não consideram os efeitos de reclassificação contábil referentes à operação descontinuada da Copel Telecom. E aí se inclui outros números. E aqui mostra os números das despesas financeiras, teve uma redução de 3,2%, ou receitas financeiras, desculpe, e despesas financeiras, um aumento de 64%. Dívida da empresa, você vê que a dívida líquida ajustada a EBITDA, você vê a redução para um indicador de 1, está em 7,5 bilhões, a dívida continua reduzindo, muito saudável. Isso aqui indica, com o resultado do lucro líquido da empresa e com a redução da dívida, que o pagamento de proventos da Copel vai continuar assim de forma forte. Parte de investimentos da empresa, geração. Aqui tem mais detalhes. Bem, pessoal, em resumo, vamos botar a ação. Você vê aqui, vamos olhar o ticker CPLE6, 6,69 a cotação, uma redução de 0,45%, 17,48% de dividendos. Minha expectativa é que continue pagando na casa dos 15% esse ano. Lembrando, tá, que quando você compara o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, é até um pouco injusto, digamos assim, com o primeiro trimestre de 2022, porque o primeiro trimestre de 2021 era um cenário completamente diferente, né? Era o pico de pandemia, com todas aquelas restrições, todo mundo em casa, o consumo lá em cima. E agora, com a reabertura, teve essa redução aí, mas a tendência a longo prazo para o ano é com a retomada econômica, com a indústria retomando também a todo vapor, comércio, é que essa parte também da empresa ela retome. E os resultados começam a se tornar positivos, a partir já do segundo trimestre. Já espero, por exemplo, o segundo trimestre de 2022 seja melhor do que o segundo trimestre de 2021. Mas vamos ver, né? Liquidez média diária de 86 milhões, 100% Tagalong, tração preferencial. E quando você olha aqui os indicadores da empresa, comparando com o mercado, aí você vê como a Copel é uma empresa promissora, né? Lembrando, esses números aqui ainda não estão atualizados com os resultados do primeiro trimestre de 2022. Dividendo, a empresa paga 190% acima da média do setor. PL está descontado 58% em relação ao setor. P sobre VP também descontado 50%. Ou seja, em termos de indicadores de evaluation, a empresa está bastante descontada em relação ao setor e descontada como um todo, né? Você vê aqui o P sobre VP abaixo de 1. Indicador de endividamento está 53% abaixo do setor. Margens, você vê aqui, margem bruta de 20%, está 43% abaixo. Margem EBITDA, 22%, 1% acima do setor, ou seja, está em linha. Operacionalmente a empresa está atuando bem. Margem líquida de 20%, está 55% acima do setor.
O ROI 22%, está em linha com o setor, né, 9% acima. E o ROIC também em linha, 12,31%. Então, em resumo, a empresa teve um resultado aí dentro do esperado, não foi acima, não foi abaixo, foi dentro do esperado. Não deve, na minha opinião, tá? Não deve ter nenhuma oscilação forte no valor da ação, apesar que para quem investe a longo prazo, a ação caindo não seria ruim, porque pode ser uma oportunidade de compra ainda melhor. Mas agora esperar o resultado do segundo trimestre e minha expectativa de pagamento de dividendos para a empresa em 2022 continua forte. Tá bem? Deixa aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você espera da Copel para esse ano, das outras empresas, e a tendência é que todas as empresas do setor apresentem mais ou menos os mesmos resultados, como a Copel e como a Engie. Tá bem? Que também tem vídeo no canal. Obrigado, nos vemos na próxima. Até mais.